Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao quarto encontro de educação à distância do IFPB. Meu nome é Jéssica Feitosa, eu sou técnica em assuntos educacionais da Diretoria de Educação à Distância do IFPB, desde 2012. Eu possuo graduação em Pedagogia e especialização em Docência do Ensino Superior. O EAD é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino do IFPB, por meio da Diretoria de Educação à Distância, que hoje oferta cursos técnicos, superiores, de pós-graduação e também projetos de extensão na modalidade à distância. Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, esta quarta edição do EAD está ocorrendo de maneira totalmente online e conta com a participação de estudantes, tutores, professores e coordenadores de curso em EAD. Para iniciar nossas atividades e de acordo com o que está previsto em nossa programação, prosseguiremos com a palestra Planejamento na Educação Virtual, um olhar para além das ferramentas. Assim, temos a honra de apresentar a nossa palestrante, a professora Mônica Maria Pereira Firmino Seixas. Professora Mônica Maria Pereira Firmino Seixas, doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística, o ProLing da UFPB, possui mestrado em Linguística pelo mesmo programa e graduação em Letras, pela Universidade Federal da Paraíba. Atua como professora de língua portuguesa e literatura brasileira no campus João Pessoa, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, especialmente no curso de licenciatura em Letras, na modalidade à distância. É autora do livro Novo Acordo Ortográfico, comentado e ilustrado, e da coleção Mais Saber, Ensino Médio, publicados pela editora Graf7. Dedica-se, entre outros trabalhos, à pesquisa sobre design instrucional do material didático e do ambiente virtual de aprendizagem do curso de Educação à Distância. Professora Mônica, muito obrigada por aceitar o nosso convite e pode ficar à vontade para iniciar a sua palestra. Obrigada, Jéssica. É um prazer estar aqui, né? E você vai falando dessa quarta edição e o quanto é importante, né, ainda que seja nesse contexto virtual, ter um espaço para se falar sobre educação à distância e com tanta organização, com tanto afinco, né, da equipe da diretoria de EAD. Então, gostaria de, além de agradecer o convite, parabenizar a todos vocês, a todos que fazem parte, né, da Diretoria de Educação à Distância, representado por você, viu, Jéssica? Gostaria de estar presencialmente para lhe dar um abraço, faz tanto tempo que não tivemos essa oportunidade, mas vamos seguindo na esperança da quinta edição ser presencial e que a gente possa, né, fortalecer esses laços de forma presencial, né? Então, boa tarde a todos e a todas que estão aí nos acompanhando pelo YouTube. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu, olhando a programação, para quem participou de um workshop hoje pela manhã, já teve essa discussão, né, dessa questão do planejamento. Mas o convite aqui era para que a gente fale com um olhar um pouquinho diferenciado sobre essa temática, tá certo? Então, como a Jéssica já me apresentou, eu sou a professora Mônica, sou professora de língua portuguesa no IFPB. Neste momento, né, estou atuando na coordenação do curso de letras, com doutorado e mestrado em linguística, pesquisadora na área de educação à distância, leitora da psicologia positiva e mãe de uma criança linda de 7 anos. Acho que, enfim, somada à apresentação que Jéssica fez, essa é a pessoa que vai falar com vocês agora nesse momentinho sobre o planejamento, né? E começar nessa nossa conversa falando um pouquinho sobre a escolha do tema. De forma muito gentil, a equipe organizadora do evento disse que estaria livre, né, para que
para trazer para esse momento, né, junto com o convite, veio também a orientação de que eu estaria livre para falar sobre um tema, né, que julgasse relevante, importante para esse momento. E aí, justificando também um pouquinho da escolha desse tema, a ideia realmente é falar sobre o planejamento pela sua importância, não só na educação, não só na educação à distância. A gente tem, se a gente vai executar até uma reforma na nossa casa, se a gente vai fazer uma viagem, se a gente vai, dentro dos nossos projetos de vida pessoal, profissional, o planejamento, ele é um pontapé inicial para evitar retrabalho, para evitar desperdício, para que a gente consiga atingir os objetivos tão esperados, né? Educação virtual, porque a gente sabe que hoje esse cenário se mistura, né, do ensino híbrido, da educação à distância, do ensino remoto. Então, aqui eu quis trazer nesse contexto da virtualidade, nessas diferentes possibilidades, né? E um olhar pelo fato de não ser o único, né? É um olhar dentro das muitas possibilidades que se tem de se discutir esse tema, né? E o tema não querendo diminuir a importância de se pensar nas ferramentas, mas um olhar para o planejamento que seja além das questões tecnológicas, das questões digitais, das ferramentas propriamente ditas, certo? Então, vamos agora nesse momento da tarde, né, falar um pouquinho sobre isso. Eu estou aqui acompanhando, vou tentar acompanhar com vocês aqui no chat, se tiverem alguma consideração em relação ao que estiver falando, e eu puder fazer uma relação aqui com o que eu pensei trazer para vocês, eu vou fazendo. Do contrário, a gente pode reservar um tempinho no final da minha fala para abrir para perguntas, comentários, uma discussão mais geral. Tudo bem? Então, vamos seguindo aqui, né? E aí, quando a gente vai falar sobre planejamento, e eu fui buscar lá em Libânio, quem é da área de licenciatura sabe da importância desse escritor, pensador, quando se fala na questão da didática e do planejamento. E esse livro, um livro lá de 94, essa edição, e assim, é tão presente, tão contemporâneo, né? Considerando o que ele fala sobre planejamento. Então, o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades em termos de organização e coordenação, em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. O planejamento é um meio para programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligada à avaliação. Então, quando a gente fala de planejamento, e aí, assim, isso faz parte realmente da nossa dinâmica, quem é professor, no início do ano letivo, a gente faz aquele planejamento pedagógico, tem aquele encontro pedagógico, e o que se observa é que, como bem cita Libânio, a importância de se pensar no planejamento como uma reflexão intimamente ligada à avaliação. Então, à medida em que eu tenho um planejamento, eu executo, eu realizo aquele planejamento e eu consigo avaliar quais foram os pontos fortes, os pontos que precisam ser repensados, né, quais são as lições aprendidas, eu estou também, né, colaborando para o meu próximo planejamento. Então, isso quer dizer que esse processo é um processo contínuo. E a importância de se frisar isso é que, por muitas vezes, eu vejo, quando a gente fala de educação à distância, é que basta a gente criar aquela sala, naquele primeiro momento, planejou, criou aquela sala ali, ela é imortal. Ela vai se reproduzir, né? E a execução não vai ser levado em consideração esse processo de reflexão e de avaliação do próprio planejamento, certo? E aqui a gente fala, quando Libânio apresenta essa reflexão, não está falando
estritamente sobre educação à distância, sobre o ensino virtual, sobre a educação nesse contexto da virtualidade. Quando a gente traz para esse contexto, isso se torna, inclusive, mais agravante, certo? E aí, diante dessas múltiplas possibilidades, educação à distância, presencial, ensino remoto, ensino híbrido, educação domiciliar, homeschooling, que aí é um novo conceito que se soma à educação, né? Muito bem difundido, inclusive agora na pandemia, muitas famílias optaram por essa metodologia, né? Ainda com muitas questões a serem pensadas, a serem discutidas, não é algo recente. Em alguns países, inclusive, tem uma abrangência ainda maior, mas, inclusive, a nossa legislação brasileira não tem claro não deixa claro como que deve ser essa metodologia de ensino, né? E aí essa modalidade de ensino, mas o que a gente pode ver de um modo geral é que em todas elas a tecnologia, o contexto virtual está inserido, né? Então, isso é algo que faz parte da nossa realidade e pós-pandemia, né, num contexto pós-pandêmico, eu acredito que muitas dessas experiências que foram vivenciadas, elas serão incorporadas na nossa prática de sala de aula. Então, aí, Libânio, nessa perspectiva de planejamento, traz para a gente que existe o plano escolar, existe o plano de ensino, o plano da escola, perdão, que é aquele maior, aquele que traz as questões mais sistêmicas da escola, o plano de ensino, que está relacionado ali ao componente curricular, e o plano de aula, você vê que ali ele vai afunilando. E o plano de aula é exatamente quais são os objetivos que estão previstos para aquele momento, qual é o material que nós vamos utilizar, quais são os resultados que se deseja alcançar, qual o instrumento de verificação de aprendizagem que será utilizado, certo? Mas aí, na educação virtual, na educação à distância, no ensino remoto, no ensino híbrido, vem agora alguns questionamentos diferentes, né? Principalmente no que diz respeito à interação, no que diz respeito ao uso das tecnologias. E se pensa, é preciso ter ideias diferentes? E aí? O que é que nós podemos pensar? Então, com base nessa nova perspectiva, somado a esse planejamento, é preciso também pensar em outras questões. Mas precisamos pensar somente no planejamento para o uso das tecnologias digitais, e eu acredito que isso tenha sido uma das questões mais recorrentes, né? Porque durante muito tempo, quando se falava no início de todo esse contexto pandêmico, quando se falava de como que vai ser essa modalidade, essa forma de ensinar, né? Nesse contexto. Se né? Utilizar que plataforma, utilizar que ferramenta. Então, o aspecto da tecnologia acaba sobressaindo. Então, assim, isso quando a gente pensa tanto do ponto de vista da educação infantil, que a gente da educação infantil ao ensino superior, a gente viu aqui uma necessidade de se Oi? Travou aqui um pouquinho para mim? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, e aí, diante dessa necessidade de se pensar desde do ensino infantil ao ensino superior, era preciso também pensar para além das tecnologias, certo? E aí vem a necessidade, né, de se pensar o projeto instrucional. E aí eu falo que, assim, que se Libânio tivesse escrito esse livro de didática agora, né, no século XXI já, enfim, teria apresentado, né, dentro daquele funil,
né, de plano da escola, do plano de ensino, do plano de aula, teria inserido certamente o plano instrucional, né? E o que vem a ser esse plano instrucional? E por que essa importância? E aí tem aí uma citação de Munhoz em um livro que se chama Projeto Instrucional para Ambientes Virtuais, bem interessante. E ele diz que surge como a proposta de um elemento que integre tecnologia e pedagogia. Assim, é possível obter uma visão mais consistente de um projeto de curso, um elemento que não mais privilegia uma perspectiva tecnológica em detrimento da perspectiva pedagógica e vice-versa, mas que integre as duas. Então, talvez, dentro desse contexto da virtualidade, o que precisa, ou talvez o que seja um grande diferencial no que diz respeito ao planejamento, é a possibilidade. Mônica, travou o som, a imagem. Sim. É que eu não tenho material dela, Marcos, aí eu não tenho como assumir. Ok. Oi, gente. Olha só, a gente teve um probleminha aqui técnico, mas eu acredito que agora a conexão está estabelecida e a gente pode seguir, tá bom? Então, como eu havia dito, né, em relação à citação aqui, ao conceito que Munhoz traz em relação ao projeto instrucional, é essa necessidade de fazer essa relação, né, e que não privilegie uma ou outra, né, nessa perspectiva tecnológica e da perspectiva pedagógica, certo? Então, e aí esse profissional, que eu acredito que, como vocês aqui estão muito relacionados nesse contexto da educação à distância, e para aqueles que ainda não estão, né, vão ouvir falar muito nesse profissional que se chama designer instrucional. Então, é um profissional de extrema relevância em um curso à distância, em uma, enfim, algo que até uma aula que se pense especificamente, não necessariamente um curso, mas a figura de um designer instrucional é justamente esse de desenhar as necessidades, os objetivos de ensino, os objetivos de aprendizagem, quais são as ferramentas necessárias para que se atinja esse objetivo, e esse é um profissional que
que precisa ter, de fato, esse olhar mais sistêmico, mais holístico, né? Porque se ele tem somente um olhar tecnológico e desconsiderar os aspectos pedagógicos, a gente não vai ter essa equalização, né? Prevista e proposta lá por Munhoz, né? E é um profissional que que tem um campo de atuação muito vasto, não necessariamente no campo educacional. Então, nós encontramos o design instrucional atuando em empresas, né, na área de capacitação, enfim, de uma forma muito ampla, né, essa atuação desse profissional. E aí, o que a gente tem de ter em mente, né, de um modo muito significativo, né, é que o que planejamos deve fazer sentido para os estudantes. Então, quando a gente começa a focar no estudante, né, quando a gente começa a pensar, será que aquela aula, aquele material que eu estou organizando, aquele vídeo que eu preparei, será que isso aqui vai fazer sentido para os estudantes? E por quê? Isso pode parecer algo muito óbvio, mas a gente sabe que muitas vezes, e aí eu falo da minha prática docente, quando a gente está pensando em dar uma aula, a gente fica pensando no que a gente vai fazer, né? Então, esse foco no professor, nesse contexto, ele parece ter uma necessidade diferenciada, né? De pensar naquilo que vai fazer sentido para o estudante, certo? E aí eu trouxe para vocês uma charge produzida por Raoni, né? Adoro, sempre utilizo essas charges elaboradas pelo pessoal, né, da diretoria de AD, aproveitando aqui para dar todos os créditos a eles. E aí algo que eu acho bem interessante, né? Aqui nós temos um contexto que a gente já pensa, né, como é a AD no século XIX. Então, esqueci-me da senha. Como devo proceder? Então, chega aqui para a gente, né, uma ideia de que a educação à distância, por meio dessa tecnologia analógica, ela não é recente, ela sempre existiu, né? Essa necessidade de se ensinar algo para alguém, certo? De forma fora desse contexto geográfico, né? A partir dessa distância geográfica, seja por meio de uma carta, ou seja por meio de um computador, né? De um celular, de um aparelho, de uma ferramenta digital. Então, o que a gente precisa entender nessa nova perspectiva, né, do século XXI, é que a gente não pode ter um aluno do século XXI com um professor do século XX e uma escola no século XIX. Então, assim, se o nosso aluno ele está conectado, se os nossos alunos têm necessidades mais específicas e diferenciadas em relação aos alunos do século XIX, a gente precisa ter esse alinhamento. Então, isso aqui realmente é para uma reflexão. Então, quando a gente pensa nisso, tem que saber qual é o alvo do meu planejamento. Eu já sinalizei lá atrás que é preciso que tenha sentido, que faça sentido para o meu aluno, que traga uma razão para aquilo ali, né? Então, o nosso objetivo, né, o nosso alvo é considerar o perfil do estudante, né? E quando a gente fala o estudante, não é ele isolado, é ele e o seu contexto familiar, né? O perfil do professor, porque se o professor, né, não tem essa relação tão íntima com as tecnologias, ou até mesmo a gente sabe que se ficar de frente para as câmeras, né, requer uma habilidade, um preparo, às vezes até por uma questão enfim, de timidez, né? Então, o próprio perfil do professor, ele pode ser também, ele deve ser também considerado na hora desse planejamento, né? Os recursos tecnológicos, o que é que nós temos? Porque se eu não posso pensar no meu planejamento em utilizar algo que, por exemplo, o nosso aluno não dispõe, ou a escola não dispõe, não é isso? Qual é o currículo da escola?
né? E o perfil da instituição. Então, a instituição é mais conservadora, a instituição ela tem um olhar mais aberto para as novas experiências. Então, tudo isso aqui, e não deve ser feito de forma isolada, né? Cada professor na sua caixinha, nesse seu planejamento individualizado, certo? E aí, além de tudo isso, né, o que se sobressai nesse nosso planejamento, de fato, são os objetivos pedagógicos. E dentre os objetivos pedagógicos, o que é importante a gente frisar? Que quando a gente prioriza os objetivos da aprendizagem, né, a gente direciona o nosso olhar para o nosso aluno. Então, os objetivos da aprendizagem estão relacionados ao que se espera que o estudante consiga atingir com a aula. Por exemplo, compreender, discutir, conhecer. Quando eu faço o inverso, quando eu mudo o foco, né, para o professor, com objetivos como apresentar, definir, ensinar. Esses são objetivos relacionados ao que o professor deseja alcançar com determinado conteúdo. Então, esses seriam os objetivos de ensino. Então, nesse sentido, quando a gente fala dos objetivos propriamente ditos, para esse processo de planejamento, o foco deve ser realmente nos objetivos da aprendizagem, naquilo que a gente espera que o nosso estudante consiga atingir ao final daquela aula, ao final daquele conteúdo, tá certo? E aí, vocês vão dizendo o que eu estou falando faz sentido, vocês concordam, isso aqui vão dizendo aí que de repente a gente pode até ampliar aqui as nossas discussões, tá certo? Então, em linhas gerais, nesse planejamento, né, e olha como é complexo, a gente precisa pensar na avaliação, a gente precisa pensar no currículo, nos perfis, no recurso, no contexto. E, claro, quando se fala nesse momento, né, em alguns momentos aqui, eu já trouxe essa questão do contexto pandêmico. Então, algumas escolas continuam inclusive o próprio Instituto, né, está nessa retomada das aulas presenciais. Então, a gente precisa considerar como é que eu, no meu currículo, na minha disciplina, se eu sou professora de língua portuguesa, se eu sou professora de química, de uma disciplina técnica, nesse contexto pandêmico, eu devo reproduzir o mesmo planejamento que eu realizava presencialmente, né? Então, a partir desses mecanismos, a partir desse contexto da virtualidade tão presente, né, nesse momento, de que forma que eu posso adaptar, de que forma que eu posso adequar o meu currículo? Porque eu acho que um dos grandes desafios é pensar nessa adequação como sendo algo que você tenta encaixar, né? Você tem um planejamento presencial e aí você tenta encaixar aquele seu planejamento por meio da educação à distância, da educação virtual. E esse talvez seja realmente o ponto principal, né, até de não se conseguir atingir esses objetivos da aprendizagem. E aí os nossos alunos ficam desmotivados, os alunos não conseguem, né, compreender o conteúdo, enfim. Então, não é fácil, a gente sabe que fazer essa engrenagem rodar aí é realmente um grande desafio. E por isso que o planejamento é tão importante e a gente não pode deixar, né, como algo em segundo plano. É melhor perder ou destinar, né, perder não é a palavra mais adequada, mas é melhor destinar maior parte do tempo no planejamento, às vezes, do que na própria execução. E isso é um dado importante, porque quando a gente pensa assim na educação à distância, né, em um curso na educação à distância, na EAD, início do semestre a gente planeja, faz tudo aquilo ali, monta. Quando a gente vai apresentar esse plano instrucional para o nosso aluno, o curso praticamente já deve estar montado. Você tem que prever tudo o que vai acontecer até o final.
Então, eu até brinco dizendo assim, a gente pode, no presencial, até planejar a nossa aula enquanto está subindo as escadas, né? Ai, o que é que eu vou fazer? E eu acredito que alguém aqui, em algum momento da vida, já tenha vivenciado isso, né? E, de repente, ser a melhor aula, ser a aula mais, enfim, que rendeu mais, que os alunos participaram, que os objetivos da aprendizagem foram atingidos. Mas na educação à distância, contar com o improviso é muito arriscado, porque você precisa prever N fatores que estão ali no entorno, né? Então, assim, quando você abre aquela semana com as atividades, com o material, o aluno ele precisa saber o que, que ele vai fazer até o final do seu curso. Então, essa parte do planejamento na educação à distância, ela é essencial. Eu diria que é vital para o bom funcionamento de um curso na EAD. E aí, gente, antes da gente, eu vou trazer aqui para vocês uma, um pouco de uma discussão, não é uma proposta, é uma discussão prática de como que a gente pode pensar esse planejamento, né? E não somente pensar se a gente vai usar um questionário, se a gente vai usar uma tarefa, ou se a gente vai utilizar um vídeo, enfim. Mas assim, o que eu queria trazer aqui para vocês é que quando a gente pensa na educação à distância, e me preocupa quando eu vejo assim, aulas sendo reproduzidas, ou cursos sendo reproduzidos, sem que esse planejamento seja revisto, sem que esse planejamento seja reavaliado, isso me preocupa muito. Porque fazendo uma analogia ao ensino presencial, parece aquela aula que o professor utiliza aquele mesmo caderninho ao longo da vida toda, né? Ao longo das suas. Enfim, a gente sabe que tem professores que dão 30 anos de aula utilizando a mesma metodologia, o mesmo caderninho, os mesmos exercícios, as mesmas, às vezes até as mesmas avaliações. Então, se a gente pensa isso como uma proposta de educação à distância, eu penso, tendo a crer, que é algo muito sensível e que deve ser repensado. Porque ainda que se reproduza aquela prática, ainda que se reproduza aquela sala virtual que já está ali montadinha, ela precisa ser reavaliada. E isso é uma prática que Libânio nos apresenta como essa reflexão da avaliação lá ainda quando não se falava especificamente sobre esse contexto virtual. Então, nesse contexto virtual, ainda mais. Então, assim, eu estou no curso de letras do IFPB, né? Aproveito até aqui para fazer a propaganda. No próximo dia 15 de fevereiro, né, em 2022, completa 10 anos. Então, ao longo desses 10 anos que eu estive sempre atuando no curso de letras, e sempre acontece de um semestre para outro, você aproveita a sala, aproveita tudo, mas é importante, é imprescindível que seja reavaliado, seja repensado todo o planejamento, certo? E aí, gente, essa prática, né, que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, é um pouco da prática do curso de letras, né? O curso de letras, como eu falei para vocês, que quando no início do curso, eu estava ali num processo muito ligada com todas as questões do planejamento, de pensar de como que seria o curso, juntamente com a equipe maravilhosa de professores do campo João Pessoa e de outros campos também. O curso ele tem como campus ofertante João Pessoa, mas e com polos, né? Campina Grande, Picuí e Souza. Então, é um curso multicamp, praticamente. E ali eu estava muito envolvida com todas essas discussões, essas questões, a gente aprendendo a fazer. E com todas essas inquietações, eu acabei trazendo essa vivência do curso de letras para minha tese de doutorado. Então, eu defendi em 2016, e aí comecei a fazer debruçar esse olhar, né, assim como professora do curso, mas também como pesquisadora.
E algumas coisas realmente percebi e comprovei que estavam muito certas, né? A gente estava numa prática muito coerente com aquilo que se esperava. Algumas outras precisavam ser revistas, e como todo processo, né? Que precisa ser reavaliado constantemente. E aí, nessa pesquisa, né? Teve como base os referenciais de qualidade do ensino de educação superior, de educação à distância, né, um documento do MEC, que traz vários princípios, e aí, dentre esses princípios, eu compilei com outras leituras que estavam sendo feitas, e elenquei aí como sendo os princípios basilares da EAD: a autonomia, a interação e a flexibilização. Certo? Isso como uma proposta de pesquisa, era uma proposta de pesquisa, e muito ali como parte da prática do curso de letras, né? Então, assim, quando a gente pensa desses 3 pilares, e aí os referenciais de qualidade, inclusive, traz outros pilares importantes, outros princípios importantes para a educação à distância, a gente começa a perceber que, de fato, é isso, e que muitas vezes são esses princípios que faz com que o nosso aluno procure um curso na modalidade à distância, né? Pela autonomia, pela flexibilização de horário, geográfica, né? E esse processo de interação é aquilo que faz parte do contexto social, que não se restringe somente ao campo da educação, de um modo geral. Nós somos seres que somos sujeitos em interação, né? Em todos os momentos da nossa vida, tá certo? E aí, pensando nesses princípios de educação, né, esses princípios da EAD, eu trago aqui também uma proposta de um desencadeamento metodológico para pensar nesse planejamento. E de que forma é isso? Né? De forma que, quando eu for pensar a minha aula, quando eu for pensar o meu curso, eu devo criar mecanismos que tragam um espaço, uma oportunidade para se trabalhar cada um desses tópicos, certo? Que a gente chama do desencadeamento metodológico. Então, vamos pensar o seguinte: digamos que a gente está entrando numa sala, né, presencial. Eu estou iniciando uma aula e tal. Eu vou dar as boas-vindas. Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Então, assim, esse é o momento que você está ali de acolhida, de apresentação. Então, hoje na nossa aula, nós vamos trabalhar com isso, isso e isso. Depois nós vamos fazer isso, isso e isso. Não é assim? Não é assim que a gente faz no presencial? E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva por meio da virtualidade, a gente também precisa criar um espaço para esse momento. E por que isso é tão importante? Né? Por que a gente considera isso como tão importante? Porque um ambiente virtual de aprendizagem não é somente um repositório de material didático, não é somente um repositório de um PDF, ou de um vídeo, de um link, de uma tarefa, não é assim. Ali, a máquina ela precisa de alguém para dar o input e o output, né? Então, assim, existe um professor, existe um tutor, existe um profissional, né? E espera-se que do outro lado, né, daquela máquina, exista um estudante, o que é uma pessoa, e que necessariamente, dentro desse contexto social, esse processo de interação é fundamental. E isso é muito, muito relevante quando se fala nessa questão da apresentação, certo? Então, quando a gente fala aqui, apresentar, isso pode ser por meio de um roteiro, por meio de um vídeo, por meio de umas boas-vindas, mas a gente precisa deixar claro para o nosso aluno o que é que a gente vai fazer naquele momento. Quanto tempo aquela atividade vai ficar disponível? Quais são os objetivos? O que é que se espera? Né? O que é que ele precisa ler?
Por que que a gente fala isso e parece ser uma coisa tão simples, Mônica? Vamos lá. Sobretudo agora na coordenação, eu tenho ouvido muitos relatos, às vezes até do aluno diz assim, professora, eu abri a plataforma e não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir. Não sabia qual era a atividade, qual era o prazo, quando que eu deveria entregar aquela atividade? Aquela atividade vale quanto? Qual é a nota? Então, tudo isso, quando a gente fala em apresentação, seria esse o momento necessário para esclarecer todas essas questões, certo? Em termos de ferramenta, o que a gente utiliza bastante é um roteiro, um pequeno roteiro. Alguns professores fazem um vídeo e coloca lá, dando as boas-vindas, explicando o que vai fazer, quais são as atividades, o que é que o aluno precisa ler, qual o prazo da atividade, tá certo? Por quê? Porque isso vai apresentar, vai possibilitar mecanismos para que esse aluno construa a sua autonomia, que é um dos princípios da EAD. Então, se ele sabe o tempo, quando, o como, o porquê ele precisa desenvolver aquilo ali, naturalmente ele vai colocar em prática o seu processo de autonomia, certo? E aí vem outras etapas desse desencadeamento: teorizar, discutir e praticar. E por que a gente vê essas linhas, né, que se intercalam? Por quê? Porque a gente pode começar com uma prática e a partir dessa prática trazer uma teoria e dessa teoria a gente discute. Eu posso também abrir uma discussão sobre um determinado tema, né? Então, depois dessa discussão, a gente teoriza e depois coloca em prática. Eu posso também teorizar, praticar e discutir. Então, isso daqui, digamos assim, o centro desse desencadeamento metodológico, ele não é engessado, ele não é rígido. É possível que o professor, perdão, ele possa, inclusive, dentro do seu planejamento, criar uma dinâmica diferente para cada aula. Isso vai fazer, inclusive, com que haja uma dinâmica, né? Saia daquela repetição metodológica que a gente sabe que, por muitas vezes, o nosso aluno não se sente tão atraído, não é isso? E uma outra coisa interessante, quando a gente começa a criar uma prática diferente desse desencadeamento, está relacionado aos estilos de aprendizagem. A gente sabe que cada um, né, cada um de nós tem um estilo diferente de aprender. Eu posso ser mais visual, em um outro momento, outro estudante, ele pode ter mais intimidade quando se assiste a um vídeo do que quando se lê a um texto, ou é mais sinestésico. Então, assim, esses diferentes estilos de aprendizagem é também uma forma de se contemplar essa variação, né, ou essas possibilidades que a gente tem de dinamizar o nosso planejamento, certo? E isso, quando a gente pensa nesses princípios da EAD, está totalmente relacionado à flexibilização. Por quê? Se eu permito que o meu aluno, inclusive, ele tenha essa possibilidade de primeiro praticar e depois ler o texto, ou fazer um caminho inverso, eu também estou permitindo que ele aprenda de forma flexível, né? E aí, claro, Itaí tem um pontilhado de destaque, que é o espaço para esclarecer dúvidas, é porque esse canal de interação, ele é necessário para que se estabeleça essa relação entre estudante e professor, certo? Então, assim, isso é uma proposta, né? E o que é interessante, como eu falei para vocês, parte da minha pesquisa de doutorado e da vivência, né, no curso de letras. Então, a gente vem ao longo desses 10 anos e colocando em prática,
um pouco disso, somado também à nossa experiência daquilo que não deu certo. Porque assim como no presencial, que às vezes você faz, planeja uma aula, executa numa turma, dá tudo certinho como se pensou. Aí, de repente, numa outra turma, aquele mesmo planejamento não tem o mesmo resultado. Isso também acontece na EAD. Então, assim, é esse processo de revisão e de reflexão do planejamento que deve ser, de fato, o processo de melhoria contínua, né? Que também existe, que também está tão presente na educação. Tá certo? Então, e aí, também, com base na nossa. Isso aqui não é uma proposta, certo? É o resultado de uma prática, né? E aí, por que é importante se pensar nisso no planejamento? A questão da carga horária na educação à distância é algo que já se avançou muito, né? Mas é uma temática ainda a ser muito discutida, né? Inclusive regulamentada pelos órgãos competentes. Mas o que é que a gente tem aí nessa proposta, né, apresentando para vocês? É com base exatamente nessa experiência de um curso que já tem 10 anos e que a cada ano letivo, né, a cada semestre letivo são 200 entradas, e considerando todas as questões que estão no entorno da EAD, as dificuldades que a gente tem, de fato, de reter o aluno, né? A gente sabe que tem muita evasão, mas ainda assim, o resultado do curso é um resultado muito positivo. E é mais ou menos com essa organização de carga horária que a gente vem realizando a nossa prática. Então, de que forma? A gente considera que para cada 4 horas no presencial equivale a uma semana, né, na educação à distância. E aí, quando a gente tem, por exemplo, uma disciplina de 40 horas, significa dizer que eu vou precisar de 10 semanas para realizar aquela disciplina, certo? Então, fazendo essa relação de 40 horas do presencial, equivalendo a uma semana ou um tópico na EAD. E aí, quando a gente fala de material didático, é porque aí vem uma outra questão que deve ser extremamente considerada, né, e analisada na elaboração do material didático. Por quê? Porque se cada professor elege o seu material e dentro da importância que tem o seu conteúdo, né, quais são da própria ementa, do componente curricular, mas vocês imaginem assim, se todos os professores, se a gente não tem uma dimensão do que deve ser lido, do que deve ser abordado para o aluno, como que a gente vai saber se está havendo uma sobrecarga, né, nesse aluno, né? Porque a gente sabe que no presencial, o tempo, a sirene toca quando acaba o tempo. Acabou uma aula, pronto. Sirene tocou, o professor sai, entra um outro professor. E na educação à distância, como que a gente vai dimensionar esse tempo de estudo dos nossos alunos? Como que a gente vai entender se o que a gente está fazendo está além ou está aquém do que vai ser feito, do que seria feito no presencial? Então, quando eu falei lá atrás que não é somente trazer do presencial o conteúdo, os slides, o material para uma plataforma, para um ambiente virtual de aprendizagem, é inclusive considerando esse fator de que o tempo que um aluno precisa para desenvolver as suas atividades à distância, né? Considerando que ele está ali sozinho, né? E sozinho não quer dizer que ele esteja isolado, porque isso Paulo Freire já fala muito bem, que a autonomia não se faz no isolamento. A autonomia, ela é construída, né, a partir da interação.
Então, embora ele esteja sozinho, ele não está isolado. Mas a forma como ele vai construir esse conhecimento é diferente do que seria num contexto presencial, certo? E aí a proposta é que esse material didático seja uma transposição da minha fala, da aula presencial, para um material impresso. É como se eu tivesse ali colocando escrevendo a minha aula. Então, o que eu faria em 4 aulas presenciais, em 4 horas presenciais, certo? Eu vou, que seria equivalente a uma semana, dentro dessa relação de 2 páginas para cada 1 hora, seria o correspondente a escrever um texto de 8 páginas. Entendeu? Então, para cada 2 páginas, esse meu aluno precisaria de 1 hora. E 1 hora não de leitura, certo, gente? É uma relação de 1 hora de estudo, 1 hora de pesquisa, de você direcionar para um fórum, direcionar para a leitura de um outro texto. Então, seria o equivalente à sua aula. E essa perspectiva aqui está relacionada à atividade do aluno, certo? Para a gente dimensionar esse material didático que vai ser disponibilizado para esse aluno, ok? E aí, nessa relação, nós teríamos um material didático de 8 a 10 páginas por semana, ou tópico, digamos assim, quem trabalha com tópico no ambiente virtual de aprendizagem. E por que é importante a gente relacionar isso, certo? Por quê? Aqui eu trago para vocês uma tabelinha que é o seguinte: se eu tenho 2 componentes curriculares e cada componente curricular elabora um material ou disponibiliza 8 páginas, certo? Para um aluno, significa dizer que aquele aluno ali precisa de 8 horas por semana para ler, para estudar, para desenvolver as atividades, certo? Aí vamos lá. Se esse aluno tem 3 componentes simultâneos, equivale a 12 horas por semana. 4 componentes simultâneos, 16 horas, 5 componentes simultâneos, 20 horas por semana de estudo. Aí eu pergunto para vocês, quantas horas ou quantos componentes curriculares, em média, um curso, vamos pensar num curso superior por período? O curso de letras tem uma média ali de 7 componentes curriculares por período, certo? Então, considerando essa margem de 8 páginas, observe que com 7 componentes curriculares por semana, por período, ele vai precisar de 28 horas de estudo por semana. E aí, será que esse número é um número relevante que a gente precisa considerar, que a gente precisa levar em conta na hora do nosso planejamento? Por quê? Se eu tenho um curso de presencial, né, em termos de aula, 20 horas dividido por 5, ali dá uma média de 4 horas por semana, né? Então, a partir de 6 componentes curriculares, eu já teria ali um número maior diário do que se tivesse cursando, né, aulas presenciais. E essa reflexão é importante, né, para que a gente pense na nossa prática, porque se cada professor fica trabalhando no seu planejamento de forma isolada, sem esse diálogo com outros componentes curriculares, ele pode sobrecarregar um aluno, o aluno em um material, em atividades, né, e isso vai comprometer o todo. Então, assim, quando a gente pensa nesse planejamento, não é somente o planejamento da nossa prática. E aí, dentro de um cenário ideal, eu diria para vocês que
o ideal era que esse planejamento fosse coletivo, né, que os professores pudessem compartilhar, inclusive, as suas práticas, para que não houvesse essa sobrecarga de atividade, né, em relação ao estudante da EAD. E foi publicada a pesquisa, acho que da ABED, e que indica como um dos índices de evasão, né, dos alunos, eles não conseguirem acompanhar os cursos na modalidade à distância. Porque, de repente, o professor considera que o seu componente, aquilo ali é relevante demais, e aí um outro professor também, e aí, numa dada semana, num determinado momento, aquele aluno ele pode realmente estar numa sobrecarga de leitura e de atividades. Mas a gente sabe que no contexto real, o que é que nós temos? A gente não consegue, na prática, fazer esse planejamento coletivo por conta de tempo, de um calendário apertado. Então, acaba que os professores, de fato, precisam ter essa visão do todo, mas com essa sensibilidade daquilo que pode realmente ser considerado como relevante ou não, ou colocado como material complementar para aquele estudante, né? E que talvez isso aí nem seja um espaço também, ou uma possibilidade de evasão de um curso na EAD. Porque quando vocês pensam assim, o aluno que faz a opção por um curso à distância, tem uma sobrecarga, a gente sabe dessa realidade, que não é o caminho mais fácil. Não é o caminho mais fácil para o estudante, não é o caminho mais fácil para o aluno, para o professor, para a instituição. A gente sabe que é possível, os resultados são positivos, é uma forma de democratizar o ensino, é uma forma de fazer com que a gente tenha relatos, assim, ao longo desses 10 anos do curso de letras, relatos fantásticos, né, de pessoas que geograficamente não tinham como fazer um curso à distância, mas a gente sabe do esforço de cada um para conseguir dar conta de um curso que está longe de ser o caminho mais fácil, né? Então, assim, isso aqui eu, inclusive, aproveito a oportunidade para parabenizar, né, aqueles que estão envolvidos nessa militância, né, de trabalhar uma modalidade de ensino com todos os desafios, né, e, sobretudo, aos alunos que são resistentes, né, nas dificuldades, e estão aí, cada um, enfim, dentro do seu contexto, das dificuldades de horário, de conciliar horário com o trabalho, com os compromissos familiares, mas que conseguem, né, dar conta e que têm vencido esses desafios de concluir uma graduação, de ter uma formação, né, nessa modalidade, que já está comprovada, que funciona, que dá certo, que é capaz, que ela não é menor. Pelo contrário, a gente, diante desse contexto em que vivemos, acredito que essa prática de trazer o contexto virtual para a nossa casa, né, fez com que a gente, inclusive, percebesse o potencial que a educação à distância, né, permite para a formação de profissionais, para a formação continuada, para a formação inicial, até para a educação básica no nosso país. Tá certo? Então, gente, e aí eu trago aqui algumas questões só, né, de como podemos pensar, né, para além das ferramentas propriamente dito, né, trazendo todas essas discussões, todas essas reflexões sobre esse planejamento, do que a gente deve pensar, né? Que essas orientações precisam ser claras, né? Orientações claras para os nossos estudantes. E quando a gente fala de orientações claras, estão relacionadas ao plano instrucional. Então, a gente precisa, ao início da aula, do curso, deixar claro para o nosso aluno o que é que nós vamos fazer ali, certo? Então, apresentar esse instrumento, que se chama plano instrucional, é fundamental, certo?
Outras possibilidades, né, é a utilização de metodologias ativas. E aí é importante a gente ressaltar isso, sobretudo para quem pensa em desenvolver projetos para educação básica, né, para os mais jovens, que estão aí tão conectados. A gente está no momento que a tecnologia invadiu, como eu falei, né, invadiu a nossa família. Quem diria que estaríamos fazendo consultas por meio de uma chamada de vídeo, fazendo compras, feiras, né, porque a gente compras pela internet já é um cenário, enfim, antigo, mas fazendo feira pela internet, comprando frutas. Imagina que a gente gosta de pegar, de sentir o cheiro, de ver a textura. Então, tudo isso vem como uma realidade. Então, pensar em cursos à distância também não é somente pensar no ambiente virtual de aprendizagem como um repositório de conteúdo. Então, de que forma, né, a gente pode trazer as metodologias ativas também para as práticas AEAD, tá certo? Uma outra possibilidade interessante, né, é fazer a sala de aula invertida, né? E isso a gente já é uma prática, já era inserido como uma prática no ensino presencial, né? Que na sala tradicional, né, na sala de aula tradicional, o professor está ali mediando, ele traz como fosse a grande novidade, né? O conteúdo, ele nasce a partir do que o professor fala, do que o professor apresenta. E na sala de aula invertida, isso normalmente acontece de forma inversa, como o próprio nome já diz. Então, isso também pode ser feito nesse planejamento, em uma modalidade à distância, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem. Né? Então, assim, teve uma disciplina que eu ministrei que a gente fazia isso. O aluno, ele trazia primeiro todas as considerações e a partir daí a gente discutia e depois dessa discussão era que eu apresentava a teoria. E isso está muito relacionado àquele desencadeamento metodológico que eu falei lá atrás. Então, quando a gente faz a sala de aula invertida, ainda no ambiente que seja no ambiente virtual, a gente também está promovendo essa prática, essa inversão da prática desse desencadeamento e que é tão importante, né, para dinamizar, para trazer novas experiências para esse aluno. Que a gente sabe que essa metodologia repetitiva de web aula, PDF, tarefa, ou somente PDF para o aluno ler uma tarefa, isso pode realmente desenvolver um desinteresse, né, nos nossos alunos. Uma coisa que eu acho bem interessante, que eu acho que a gente usa muito pouco, é a plataforma YouTube Edu, né, que tem vídeos disponíveis na web, né, vídeos que passam por curadores. E por que é importante frisar isso? Até como uma possibilidade mesmo de uso em sala de aula. Porque muitas vezes os nossos professores têm dificuldade de gravar vídeo. E eu digo para vocês que eu acho isso assim, olha, a gente consegue. Só um minutinho aqui. Ok. E aí a gente consegue, nesse canal do YouTube Edu, uma possibilidade enorme de vídeos, né, que podem ser aproveitados e que a gente dinamiza a nossa aula, né, principalmente para quem está ali na educação básica, no ensino médio, né, que tem essas possibilidades de uso de laboratórios. Imagina a aula de química, a aula de física, né? Então, assim, lá na plataforma do YouTube Edu, tem muita coisa que pode ser utilizada. E aí, gente, eu trago aqui, assim, como talvez o grande ponto que eu trago para vocês aqui nessa ideia do planejamento é a valorização do momento síncrono, né? Essa coisa da web aula, desses momentos, dessas videochamadas, isso aumenta, amplia a interação. E assim,
para esse ponto específico, tem um comentário que eu ouvia de algumas pessoas, até pessoas bem próximas, né? E assim, eu trabalhando só na EAD, como se fosse pouca coisa, né? Mas dizia assim: poxa, Mônica, como é que você consegue? Eu preciso estar em sala de aula para ver aluno. Eu preciso me relacionar com aluno. E eu dizia assim, que interessante, porque por mais que eu goste desse contato com os alunos, mas eu me sinto, eu me relaciono, eu me conecto com os meus alunos. Eu gosto desse, ainda que seja nesse meio virtual, mas eu acho que é possível, né? E aí, a gente vem há mais de um ano fazendo chamadas de vídeo com familiares, com amigos, né? Momentos de confraternização virtual, e isso não é diferente no contexto de sala de aula. Então, trazer para a sala de aula esse momento síncrono, videochamadas, naquele dia que não estiver bem, que não quiser abrir a câmera, tá tudo bem, né? Olha, gente, hoje me desculpa, hoje a gente não vai abrir a câmera, a professora não está muito legal para abrir a câmera. Vocês merecem o meu melhor. Eu sempre digo assim. Mas eu sempre abro esse espaço de interação com os meus alunos. Eu acredito que isso deve ser ponto crucial na hora desse planejamento, tá certo? Então, gente, eu acredito que meu tempo já está no finzinho, certo? É, uma colega aqui está falando, né, que a interação dos alunos com o professor é de suma importância para o aprendizado. Com certeza, Elisângela falou aqui. Com certeza, Elisângela, é de grande importância e isso não cria, não é somente para conectar do ponto de vista social, afetivo, emocional, é também da aprendizagem. E a gente sabe que quando a gente consegue estabelecer essa conexão, isso também fortalece a aprendizagem, tá certo? Então, essas foram as referências que eu utilizei para apresentar aqui para vocês. Deixo aqui a minha gratidão ao convite, a abertura aqui do espaço para a minha fala, agradecer a oportunidade, é sempre bom falar sobre algo que a gente acredita, que a gente gosta. Eu tenho realmente uma afinidade muito grande com a modalidade à distância, porque eu tenho visto vidas serem transformadas, pessoas conseguindo realizar seus sonhos que não seriam possíveis, né, de forma presencial, por N razões, né? Então, assim, eu acho que é gratificante, me sinto feliz de fazer parte desse projeto e contar com o apoio da diretoria de EAD, do Instituto Federal. Fico muito honrada em fazer parte dessa casa e ter tido a oportunidade de falar com vocês nessa tarde. Então é isso. Se tiver quem estiver aqui mediando, se tiver alguma pergunta, nós temos aí alguns minutinhos, não é isso? Isso, Mônica. Então, se tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma contribuição que queira trazer aqui, estou à disposição. Alguém gostaria de colocar algum questionamento, alguma pergunta para a professora Mônica sobre o tema do planejamento na educação à distância? Alguém lê ou eu vou lá? Deixa eu ver aqui. Francisco está perguntando. Mônica, pensando que a modalidade EAD é pensada na perspectiva de um para muitos, como personalizar a execução de componentes para as necessidades individuais?
Nossa, Francisca, esse é um desafio grande, né? E a gente, não somente na educação à distância, eu acho que a educação ela tem essa necessidade de se pensar o indivíduo dentro dessas especificidades, né? E eu acredito, talvez, esse processo da interação, né, nesse contato, é possível se perceber algumas nuances dessas razões mais específicas, né? Dessas necessidades mais individualizadas. Eu poderia dizer que, na minha prática, eu procuro fazer assim, né? Mas, num contexto da EAD, que nós temos, às vezes, turmas bem numerosas, né? Temos turmas com quase 300 alunos, eu acho que o professor sozinho, ele não vai conseguir. E daí a importância desse corpo docente, né, de professor formador e de tutores, para se perceber essas necessidades individualizadas, né? E quando a gente fala nessas necessidades, não está necessariamente falando sobre os atendimentos da educação especial, né? Mas das especificidades do indivíduo, né? Então, eu acredito que o caminho seja esse mesmo. E por isso a necessidade dessa reflexão desse planejamento, né? Então, ficar ali somente reproduzindo aquela mesma aula, aquele mesmo material, aquela mesma atividade, a gente não está levando em consideração essas múltiplas, né, essa heterogeneidade do ser, né, das salas, que não, eu digo que na educação à distância não é somente uma bolinha, né, da foto de perfil, são pessoas, são seres, são questões específicas que devem ser levadas em consideração. Muito boa pergunta, Francisco. Tem outra pergunta da Elisângela Tomás. Na sua opinião, professora, se os alunos ficarem com a câmera fechada durante a aula, desestimula o professor? Olha, não vou dizer a você que não, né? A gente gosta, eu pelo menos gosto de ver todo mundo, mas eu penso assim, que tá tudo bem. Se eles estão ali, às vezes eu provoco uma interação, peço que abra o microfone, eu falo pelo chat, para que eles percebam que ele é importante, né? Porque por muitas vezes a gente percebe que o aluno está ali porque ele diz assim, o professor não está nem percebendo que eu estou aqui, então deixa aqui a câmera fechada. Então, trazer essa importância, fazer com que aquilo que está sendo discutido tenha significado para o aluno, naturalmente ele vai participar, né, para deixar sua opinião, para criar, como eu falo, né, criar essa conexão com o professor. E eu digo assim, que tá tudo bem, até comigo mesmo, quando eu naquele dia não tá legal, às vezes a gente a coisa da exposição da imagem, né, é algo que tem que ser muito respeitada. Então eu respeito e vou criando essas conexões de uma forma diferente, né? Só tem que trabalhar isso. E eu tenho falado isso para alguns professores, colegas que dizem, olha, é tão desmotivador, chego lá, ninguém abre a câmera. Eu digo, olha, pensa que eles estão ali. Tá tudo bem se eles não estão querendo abrir a câmera. Assim, eu tenho um relato de alunos que já me disseram que não abre a câmera, às vezes porque está num contexto que não quer expor sua família, suas questões, né, mais individuais, e a gente precisa respeitar. Então, eu acho que eu consegui, ao longo aí desse tempo, né, conviver bem com isso. Tem mais alguma pergunta? Tem não. Mônica, eu penso que a sua fala ela foi bastante positiva, assim, no sentido de trazer o planejamento como esse elemento norteador, né, do processo de ensino e aprendizagem da educação à distância, né? Porque quando há ausência desse planejamento, a gente percebe que fica difícil o professor fazer as adequações com o seu fazer pedagógico, com o público, com os recursos tecnológicos, né, que são infinitos,
várias possibilidades. Então, sem esse planejamento, fica difícil você fazer essas adequações que vai resultar numa aprendizagem significativa para aquele aluno, né? Uma aprendizagem contextualizada e ampla, né? Então, foi muito importante essa questão do planejamento ter esse destaque, essa importância. Não que na modalidade presencial não haja essa necessidade, né? Mas no presencial, de certa forma, é permitido uma flexibilização maior, um improviso maior. Exatamente, né? Ao contrário que na educação à distância, como você bem mencionou, desde o início, aquela sala virtual já tem que estar pronta, né, completa, né? Embora a gente pode eventualmente fazer alguns ajustes, claro, né? Mas o planejamento é o elemento norteador de todo esse processo. De todo o processo, com certeza, muito bem destacado, Jéssica, na sua fala. É norteador, é necessário e nunca é pouco falar sobre isso. Assim, a gente precisa realmente dar para o planejamento na EAD a importância, né? E isso, quando eu falo, é porque é um espaço que não cabe muito improviso. A probabilidade de não dar muito certo é você chegar no final da disciplina e o seu quadro de notas não conseguir somar suas notas como deveria. E ali é um registro, é um sistema. No presencial, o professor, de repente, não, essa atividade que valia 20 pontos, eu vou fazer ela valer 100. E ele somente muda na caneta, ali está tudo resolvido. Na plataforma não é bem assim. Então, o planejamento, ele de fato, ele é a mola mestra, condutora da atividade em um curso à distância. E deve ser considerado realmente todas essas questões, né, que eu trago para cá. Essa importância de ter essa conexão com seus alunos, de pensar no dimensionamento do material que vai ser utilizado, né? Porque não é somente pensar na tarefa, na ferramenta, né? São questões maiores que devem ser também consideradas na hora do planejamento, né? É exatamente isso. Mas alguém gostaria de destacar algum ponto? Então, antes da gente finalizar esse momento, eu gostaria de agradecer a participação de todos, né? E agradecer também, especialmente a professora Mônica, novamente, por ter aceito o nosso convite, tá, professora? E a diretoria de Educação à Distância está, como sempre, à disposição, né? Para que a gente possa caminhar junto nesse processo. Eu que agradeço mais uma vez, Jéssica, o espaço de fala. Fico feliz em ter contribuído para esse momento de vocês. Espero que minha fala tenha tido sentido, né? Tenha sido significativo também para quem está nos ouvindo. Cumprimentar todos da diretoria de EAD, que tem sido realmente parceiro na condução aqui das atividades do curso de letras, na sua pessoa aqui, que está representando, né? Transmitindo o meu abraço para todos os colegas parceiros, tá certo? Um abraço para quem está nos assistindo nesse momento, quem vai assistir esse vídeo em outro momento, e espero também ter a oportunidade que a quinta edição, né, do encontro seja presencial, e que a gente possa também desenvolver algumas outras possibilidades de interação, tá bom? Então, gente, um abraço, fiquem bem, protegidos, vamos seguindo aí para um 2022 bem positivo para todos nós. É isso mesmo. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana. Fiquem bem.